Pronto. Hoje eu vou trazer uma estratégia diferente de aula, né? Como a gente avançou bastante em termos de codificação, eu continuei procurando referências de códigos, de artigos, de livros, para a gente poder ter dar alguns passos a mais em relação a esse conteúdo. E essa semana eu só encontrei o conteúdo muito simples que a gente já viu, ou algumas coisas que, digamos, era muito simples e meio que desviava um pouco do foco do que eu queria avançar. E outras coisas muito avançadas, né? Em artigos, em livros, o conteúdo estava realmente uma teoria muito avançada. E aí, no meio dessa minha busca, eu encontrei esse artigo, um blog, na verdade, né? Na internet, tá público. E eu gostei muito da didática dele. E aí, assim, é bem interessante porque ele consegue falar sobre a teoria, né? Do Word2Vec, de embedding, de como representar vetores, né? E até falar um pouquinho dos algoritmos, tratar desses algoritmos de treinamento, tratar um pouco de alguns aspectos das redes neurais de forma bem didática, bem ilustrativa, beleza? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou começar a discutir, trazer esses conceitos, a gente começar a refletir sobre esses conceitos, e aí qualquer dúvida mesmo, vocês vão parar e a gente vai tentar deixar mais claro, fazer uma discussãozinha sobre esse conceito que eu estou apresentando, certo? Então, esse blog, na verdade, eu estou trazendo como um guia para a gente ir meio que evoluindo aqui na linha de raciocínio que, que tem aqui, né, nesse conteúdo, e aproveitar essa linha de raciocínio para a gente refletir e amadurecer mais sobre esse conhecimento. Beleza? Podemos seguir assim? Sim, eu já tenho uma pergunta antecipada já. Então, Minha nossa, Valdemir. assim que é bom, gostei. É só para ir guiando o raciocínio, Aham, entendeu? diz aí. Por exemplo, o outro VEC eu entendo como uma palavra para vetor, certo? Aham. Mas aí, se eu tenho uma frase, ele vai catar cada palavrinha daquela depois da limpeza e fazer um vetor de cada palavra. E como é que fica a frase nisso? Ele junta todas as palavras depois? Uma excelente pergunta. Eu vou deixar meio que como é que diz, uma surpresa para Hum, como é que é o algoritmo, né? Como é que são as estratégias. Tem algumas teorias, né? E aqui, acho que aqui aborda uma teoria bem interessante que trata desse aspecto aí, né? Como é que tem um conjunto de palavras, né? Uma sequência de palavras e como é que consigo tratar essa sequência de palavras e extrair um vetor relevante, né? Para uma palavra ou para essa sequência de palavras, né? Aqui a gente vai focar no contexto de uma palavra e no entorno dela. Mas de alguma forma a gente vai tratar o hum, texto que está em volta dessa palavra. Beleza? certo. Então a gente de alguma forma a gente vai capturar essa informação de contexto, né? Como tratar esse contexto. Ou um conjunto, né, maior de palavras para gerar uma representação, digamos, de contexto e de alguma forma extrair esse conhecimento, né, que vem ao redor das palavras, né, essa informação de contexto. A gente vai tratar aqui, Ok. beleza? Aqui a gente tem outros modelos mais elaborados, né, de Doc to Vec, por exemplo, mas, mas aqui a gente vai falar de Word, mas o Word no contexto maior, né? Aquela palavra, ela geralmente vem em volta de outras palavras. Então a gente vai focar a discussão nesse ponto. Beleza? Samuel que chegou agora, a estratégia, Samuel, eu vou falando aqui e vocês vão perguntando, beleza? Então qualquer coisa que não ficar clara, vamos dar uma pausa e começar a discutir para ficar tudo bem claro que a ideia realmente aqui é a gente tentar entender tudo que a gente fez antes, realmente ter uma visão mais clara de tudo que a gente fez antes, principalmente nesse contexto aí de Word to Vec, né? Como gerar essas representações de palavras baseado em um texto um pouco, digamos, baseado num texto, né? Que você coleta informações ou coleta características que estão em volta de uma palavra, beleza? Agora, aqui no Word to Vec não é mais uma palavra isolada, né? Não gera uma representação isolada, como a gente fazia lá com o TF-IDF e Bag of Words. Aqui nessa representação, ela tenta ser um pouquinho mais abrangente. Mas eu vou tentar fazer uma revisão geral, né, é, baseado nessa sequência que a gente tem aqui,
a gente começa realmente fazendo uma representação básica, né, imaginando o que seria uma representação de uma palavra, e começa a evoluir para gerar uma representação que leva em conta o contexto da palavra. Ok? Ficou claro aí nosso roteiro? Então, o objetivo no final é entender o que danado é esse Word2Vec, né? E como é que a gente consegue capturar essa informação de contexto, né? Essa informação de palavras que estão em volta, né? Da palavra que eu estou analisando, que eu estou representando. Ok? Então, beleza, né? Qualquer dúvida, pergunta. Fiquem à vontade mesmo. Então, é, aqui só para contextualizar, de fato, quando eu tenho uma palavra, eu consigo construir um vetor, beleza? Essas coresinhas aqui, na verdade, elas vão indicar números, né? É, a gente pode considerar, depois eu vou verificar ali qual é o valor realmente, mas números entre menos um ou menos 2 e 2, né? Digamos que o vermelhinho é mais negativo e o azulzinho é mais positivo, né? Então aqui, por exemplo, aqui já seria o perto de zero, aqui seria um número bem negativo, aqui um mais positivo. Então a gente vai construindo um vetor numérico realmente para apresentar essa palavra. E aí o segredo, né, na verdade, a questão chave, né, a grande pergunta é como é que de fato eu construo esse vetor numérico, né, para representar essa palavra usando o Word2Vec e considerando que eu quero também capturar informação de contexto, né? O que é que vem em torno dessa palavra normalmente. Beleza? É, Aí, o que que acontece? A gente cai nesse contexto de embed, né? O que que são esses embeds, né? O que são essas... é, o que que vem na cabeça da gente quando a gente fala em embed, ou seja, de uma representação vetorial, né, de uma palavra, né? Beleza? Aí o que acontece? É, Tradicionalmente, a gente tem características, né, em machine learning, o padrão é eu tenho um dado, uma amostra, para cada dimensão daquele vetor, né? Para cada amostra, eu tenho ali associado algumas características, né? E aí, por exemplo, se eu tenho, nesse caso aqui, eu tenho 5 características, né? Para nesse caso aqui, aqui tá, nesse exemplo ele está trazendo um exemplo de como, digamos, traçar a personalidade de uma pessoa baseado em 5 características que representam aí 5 aspectos da pessoa, né? 5 dimensões, né, da personalidade, que é o Big Five. É um teste bem famoso. Então, ok, então eu quero, por exemplo, representar digamos, a personalidade da pessoa e quero, digamos, ter algumas características, né? Então, o que que vai acontecer? Eu vou para cada característica, vou gerar um número e aí eu vou construir o vetor de característica daquela pessoa ou daquela amostra, né, daquele exemplo, né? Então, nesse caso aqui, ó, é, eu tenho aqui essa primeira, digamos, característica, né? E essa primeira característica, ela vai ter um valor associado, né? Um valor numérico associado. Beleza? Aí esse valor numérico, nesse caso aqui, ó, ele pode variar entre 0 e 100, né? Então aqui ó, eu tenho uma pessoa introvertida, né? Bem perto de zero, e uma pessoa extrovertida, né? Então quanto maior o valor dessa extroversão, digamos assim, mais extrovertida, né? Quanto mais baixo, menos introvertida ou bem menos extrovertida, né? E teremos, né? Bem próximo de zero, uma pessoa introvertida, né? Beleza? Então, assim, essa é uma característica. Cada pessoa, né? Cada pessoa vai ter o seu traço, né? De extroversão aqui. Beleza? É, Aí o que acontece? Normalmente também a gente faz aquela normalização, né? Normalmente normalização, até ficou meio repetido, né? Tradicionalmente, para que os dados, né? Para que cada atributo, né? Ele tenha uma relevância, né? Equilibrada, a gente coloca aqui uma faixa de valores, né? Aí um aspecto interessante dessa figura, ó, é que a ideia de normalização ela fica até mais clara aqui, né? Eu tenho um valor entre 0 e 100, tem um tracinho aqui, sei lá, a cerca de 40%, né? Quase 40%. E aqui eu tenho 40%, não, talvez 20%, na verdade, né? Que aqui vai de 0, com 38, 40% mais ou menos. Então, aqui
Aí, o que é interessante é que esse tracinho em relação ao todo, ó, esse traço em relação ao todo, esse traço em relação a toda a faixa, ele fica no mesmo lugar, né? Embora eu mude a amplitude aqui, ó, de variação dos dados, a ideia é quando, depois da normalização, ele que continue, beleza? E é interessante também nessa faixa que alguns modelos de machine learning, eles usam função de ativação que estão dentro dessa faixa, né? Por exemplo, a função sigmoide, ela gera valores de saída, né? Tem um neurônio que ele tem lá todo um cálculo matemático, né? Meio que um acumulador de estímulos, né? E um acumulador, um somatório. E aí eu vou ter lá um estímulo, vários estímulos chegando no neurônio e vai ter um disparo. Aí esse disparo, ele vai saturar no máximo, no mínimo, né? Então, eu posso ter lá um acúmulo de estímulos, sei lá, 30, 40, mas eu tenho um limiar aqui de saturação. Então, o neurônio, né, na hora de disparar, ele vai deixar só um. Então, isso acaba, digamos, ajudando também a computação interna lá das redes neurais. Beleza? Então, aí, essa figura é interessante porque mostra também essa questão da normalização. É, aí outra coisa interessante também é que à medida que a gente vai colocando, né, mais características, a gente vai aumentando a dimensão de representação. Aqui eu só tinha uma dimensão, aqui agora eu tenho duas dimensões, duas características, né? E aí o que fica interessante nesse caso aqui, ó, é que eu começo, né, fica mais claro a representação vetorial. Eu tenho um vetor, né, vector, né? Aí o interessante é que matematicamente ele vai ter uma estrutura parecida com essa estrutura computacional, né? Não é exatamente, o conceito não é exatamente o mesmo, mas acaba se coincidindo aqui, né? Eu tenho esse vetor que matematicamente eu tenho uma seta, né? Uma origem, em um ponto inicial e final desse vetor. E é, em machine learning, em aprendizagem de máquina, a gente também usa bastante esse conceito de vetor, beleza? Então aqui eu tenho duas dimensões, eu consigo visualizar para onde esse vetor está apontando. É, aí o que é interessante é, à medida que eu vou, digamos, colocando aqui mais pessoas, né, eu consigo colocar aqui nesse espaço bidimensional, né, vetores. E como é que eu sei que uma pessoa, né, como é que eu consigo matematicamente computar que uma pessoa é igual a outra? Eu vou precisar, ou igual não, mas semelhante, ou parecida, próxima, né? Tem as características, uma pessoa tem característica próxima da outra. Eu vou, de fato, computar pegar alguma métrica de distância para computar essa, digamos, similaridade. Beleza? Para vetores, a gente usa muito, né, principalmente em processamento de linguagem natural, usa essa distância de cosseno, porque ela calcula o ângulo, né? O que é interessante é que, realmente, para texto, essa intensidade do vetor, né, pode indicar simplesmente que aquela característica está ocorrendo muitas vezes de forma. Essa intensidade aqui, ó, significa que todas as características elas estão intensas, mas. Professor, Opa, diz aí. desculpa aí. Não, poxa, pergunte É, mesmo. tem como fazer uma comparação por que cosseno e não euclidiano aí? Por que que cosseno seria melhor do que o euclidiano? Pronto, ótima pergunta. Né? É, nesse contexto aqui de texto, como a gente, por exemplo, o que é que vai acontecer? Talvez uma palavra ela apareça realmente ao redor de outras palavras. Por exemplo, vamos chutar aqui, talvez bom e mal, vamos imaginar aqui bom e mal, né? A palavra bom e a palavra mal. Talvez essas duas palavras elas apareçam em contextos bem parecidos, né? Só que às vezes eu vou expressar um sentimento mais positivo e outro sentimento negativo, né? Imaginei, eu não tô conseguindo extrair uma palavra muito boa, mas imagine entre duas palavras, bom e mal, que elas são diferentes, mas às vezes podem aparecer em contextos bem parecidos, né? Pronto, homem e mulher. Pronto, homem e mulher também. Tem homem e mulher, são bem parecidos, elas devem aparecer em contextos parecidos. Só que acontece, se por acaso no texto que eu peguei, né, na base de dados que eu peguei, a palavra homem aparece muito, 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 muito mais que a palavra mulher, teoricamente, esse meu vetor aqui, ó, ele vai ter uma intensidade maior, vai ser um pouquinho maior, né? Digamos que isso aqui seja a palavra homem e aqui a palavra mulher. Mulher, tá vendo? Só que um outro ponto interessante é que
essa intensidade, por exemplo, digamos que isso aqui fosse muito maior, tá vendo? Fosse parar aqui, ó, bem distante, um negócio bem grandão, o homem, né? Aparece muitas vezes nessa base de dados. E a mulher apareceu poucas vezes, ficou perto da origem aqui. Se eu usar a distância euclidiana, é a distância entre essas duas pontas, né? A pontinha, ó. A distância euclidiana é esse onde tá a seta tá apontando aqui, ó. O final da seta seria a distância euclidiana. Então, na distância euclidiana, talvez dois vetores, eles sejam, né? Ele tem um contexto, o que está em torno dele, né? O que gerou aquele vetor, né? O que proporcionou aquele vetor existir, sejam parecidos, certo? Só que um, de fato, tem uma intensidade muito maior porque ele aparece muito mais vezes, então os números que estão aparecendo ali acabam sendo meio que ampliados, enquanto que no outro apareceu poucas vezes, eu não consegui modificar muitos pesos, né? Não foi muito modificado, então com um pezinho um pouquinho mais baixo, né? É como essa ideia aqui de normalização, tá vendo? Aqui, aqui praticamente, em relação ao todo, esse ponto e esse ponto praticamente são o mesmo, considerando um todo. Mas se eu for fazer um cálculo euclidiano, né, fazer essa distância entre esse e esse, o que é que acontecia? Ia dar uma distância bem grande, né? Porque aqui é perto de 38, aqui é perto de -4. Então, se eu fizer a distância euclidiana, é praticamente é, 38, vamos chutar aqui, 38 menos 1, estou fazendo um arredondamento. Então, daria quase 37, né? Essa seria a distância euclidiana. Uma distância de cosseno, ela leva em consideração mais essa ideia de contexto. Na verdade, aqui é a direção. O, a distância euclidiana vai considerar o ângulo, né? Da direção no sentido de ângulo, né? Qual é o ângulo que tem esse vetor? Qual o ângulo que tem esse vetor? Independente do tamanho dele, né? Então, aqui, ó, na distância é, de cosseno, é como se eu observasse aonde ele está no meio, né, em torno dessa minha variação, né? Existe uma variação aqui, ó, ele está mais próximo da parte inferior ou da parte superior, né? Aqui mesmo, existe uma variação, ele está mais próximo do inferior do superior. Então, essa ideia de ângulo ajuda a gente a capturar esse posicionamento dele dentro, né, digamos, desse domínio aqui, né? Ficou clara a ideia, Paulo? Sim. Show? Ficou claro aí, né? Pronto. Então, é uma pergunta bem legal. Então, por isso que a ideia de distância de cosseno, ela faz mais sentido em processamento de linguagem natural. Por exemplo, eu já, digamos, usei muitos algoritmos, né, para bases de dados, digamos, mais comuns, né, não base de dados de texto, e eu nunca precisei usar a distância de cosseno. Eu comecei a usar essa distância de cosseno quando eu vim para processamento de linguagem natural, nesse contexto de processamento eh, de palavras, considerando o contexto dela, né? Se fosse a palavra até isoladamente, talvez não precisasse se preocupar tanto. Mas quando eu começo a pensar no contexto da palavra, aí começa a fazer mais sentido eu colocar uma instância de cosseno. E aí eu vou ter realmente para onde ela aponta é o que vai fazer mais sentido para mim É nessa como se ideia. o euclidiano fosse mais direto, né? E o cosseno ele pega mais, digamos assim, mais informações, né? Para fazer o cálculo. Assim, assim, acho que a gente pode pensar no sentido de que o cosseno, ele consegue capturar informações até relativas, né? Uma informação Uhum. mais relativa e descarta um pouco essa coisa da intensidade, de para onde é que ele está apontando. E o euclidiano, ele vai de forma pontual, né? Ele olha um ponto, dois Uhum. pontos ali e não quer nem saber o contexto daquele ponto. É dois pontos, né? Por exemplo, Isso. se eu tenho um ponto aqui e outro aqui, né? E tem outro ponto, sei lá, aqui e aqui, calcular a distância do euclidiano, meio que vai dar a mesma coisa, né? Assim, vão ser distâncias grandes, né? Então ele pega realmente essa informação de distância entre os dois pontos, né? E aí, acho que acaba realmente perdendo mais informação, né, no final das contas. Mas é uma análise bem interessante. A gente pode depois fazer umas análises mais profundas aí, fazer uns cálculos, uma investigação mais detalhada, né? Mas é uma pergunta muito legal. Beleza? Só que aí o que acontece? De modo geral, a gente trabalha no 2D para facilitar a nossa abstração, né? Para a gente consegue visualizar bem 2D e até 3D, mas quando parte para
por 4, né, 5, uma dimensão maior, complica bastante. Mas, mesmo assim, ó, a distância, né, o cosseno, a distância, as métricas de similaridades, elas continuam gerando valores bem representativos, beleza? Então, embora eu cresça a dimensão, mas não vai importar muito aqui se a dimensão é 2, 10, 20 mil. O cálculo, ele vai conseguir, o cálculo de similaridade, ele vai conseguir pegar essa relação de proximidade, né? Do quão, né, no caso do cosseno, para onde é que esses vetores estão apontando, né? Estão apontando aí para a mesma direção, né? E aqui, no caso da euclidiana, seria qual é o ponto final aí de cada um desses vetores, né? A distância entre o ponto final. Mas, assim, independente de ser uma ou duas dimensões, a métrica funciona bem também, independente da dimensão, da quantidade de dimensões. Beleza? Então, aqui no final, ele só realmente faz um cálculozinho e mostra que, independente se for para duas dimensões ou para cinco dimensões, vai ter um valor, né, que vai continuar representando razoavelmente aí bem esses vetores. Ok? Ele É, faz a média desse valor das dimensões. não, a distância de cosseno eu tenho que lembrar de cabeça, mas, por exemplo, na euclidiana, ele vai pegar, por exemplo, eu quero fazer entre é, Jai, né, J e pessoa um, né? Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse menos esse, né, elevar ao quadrado, aí fica positivo, independente da ordem, né? Se for esse menos esse ou esse menos esse. Então, esse menos esse, né? Esse menos esse. Aí, eleva ao quadrado, depois esse menos esse, eleva ao quadrado. Aí, se tiver mais dimensão, e soma, né? Esse menos esse, eleva ao quadrado, somo com o próximo, que é esse menos esse, eleva ao quadrado. O resultado eu somo, esse menos esse, eleva ao quadrado, somo. Provavelmente a distância euclidiana também vai fazer essa operação entre elementos, né, do vetor, né? Entre posições desse vetor. Vai ser uma operação entre posições. Aí, independente se a posição é 2 ou n, vai ser independente, entendeu? E que de alguma forma vai acabar tendo alguma média, né? Que se você for olhar, a distância euclidiana acaba sendo uma média, fazendo uma abstração aqui exagerada. Se você Uhum. pegar esse menos esse, elevar ao quadrado, somar esse menos esse, elevar ao quadrado, depois de somar tudo, você tira a raiz quadrada, acaba sendo uma espécie de média também, né? Assim, fazendo uma extrapolação desse Ele, conceito de ele média, né? deve, ele deve botar um ponderamento, eu acho, É, desse cálculo, então, assim, um eu, peso. eu não lembro exatamente a distância euclidiana, mas deve ter realmente uma ponderação aí e vai analisar dimensão por dimensão, né? Fazer algum cálculo matemático, uma soma, subtração, multiplicação, raiz, não sei. E depois gera um resultado, né? Um valor único, um escalar, né? Um número real. Beleza? Ok. Aí depois a gente dá uma estudada na fórmula do euclidiano, que acho que não deve. Do cosseno não deve ser uma fórmula complicada, não. Uma formulazinha simples. Arivaldo, no caso, o tamanho do vetor ele vai variar com o contexto ou ele existe um tamanho que dá certo, que é bom? Boa pergunta. No finalzinho a gente vai fazer essas discussões também. É, no caso do word embedding, já tem alguns estudos que dizem que em torno de 300 dá um valor razoável, né? Mas, assim, realmente depende do algoritmo, né? E talvez depende também do problema que você queira tratar, né? Por exemplo, talvez se tiver uma base de dados que tem uma variação enorme de palavras, talvez um vetor muito pequeno fique muito abstrato, né? Você perca muita informação. Então, aí você acaba aumentando o tamanho do vetor. Então, acho que depende realmente da base de dados e do problema que tu quer tratar. Ah, não, mas o problema que eu quero fazer é uma análise de sentimento mais simples, por exemplo. Talvez um vetor tão grande não precise se criar um vetor tão grande para fazer uma análise de sentimento, né? Então, acho que acaba realmente depende do problema e da base de dados que você tem, né? Da quantidade de informação que você tem em mãos. Mas eu percebo que em torno de 300 é um valor bem utilizado, né? Aqui no Bag of, no Word2Vec, ele também usa em torno desse, ele dá esse valor como exemplo, né? É bastante comum. Beleza? Então, eu tenho outras formas também, né? Eu tenho formas de fazer esse embed, né? Esse
Embedding, como se fosse embarcar aí esse conhecimento de palavra, né? Quero embarcar uma palavra dentro do vetor, né? Quero fazer um embed, né? Compactar, né? Esse conhecimento sobre palavras em um vetor. Aqui ele traz exemplo, por exemplo, dessa técnica Glove, né? Seria também uma técnica para você fazer embed, ou seja, transformar palavras e o seu contexto, né? Depois a gente pode dar uma estudada com calma também nesse Globo. Mas aqui, o que ele diz? Na verdade, existem várias técnicas de embedding, certo? Aqui, por exemplo, ele traz um vetor, né? O vetor da palavra Kim, construído com essa técnica Globo, né? Ou seja, ele construiu um vetor que representa a palavra, uma determinada técnica, né? O exemplo aqui é Globo e a base de dados é a Wikipedia, né? É a Wikipedia, né? Wikipedia. E aí ele tem esse vetorzão aqui, tá vendo? Aí o que ele fala, ó, esse vetor, na verdade, ele tem um tamanho 50, né? Então, por exemplo, essa técnica aqui, com esse contexto do Wikipedia, ele achou que 50 era o bastante. Aí o que representa esse 50, né? 50 serão vários numerozinhos entre -2 e 2. Aqui ele fala aqui, entre 2 e -2, né? Entre -2 e 2. Aí o que ele diz? Os valores mais próximos, na verdade, de 2 serão vermelhinhos. E os mais longe, né, os mais distantes de -2 serão azulzinhos, né? E eu acredito que o Globo deve ser parecido com o Word to Vec também. Eu não parei ainda para investigar o Globo, não. Era um to-do ali que eu coloquei, investigar o Globo, né? Uma tarefa futura. Mas, assim, nesse contexto que a gente vai analisar aqui agora, o que é interessante é que, mesmo com essa técnica, né, o Globo, e se a gente lembrar os exercícios, né, os códigos que a gente tratou sobre o Word to Vec usando Space, né? Você lembra lá daqueles exercícios que a gente fez com o Space? E a gente pegou lá o Kim, Man, Woman, não sei se foi exatamente essas palavras, mas a gente pegou palavras parecidas com essa. Foi muito parecido com essa, não foi exatamente essa. Foi, né? Acho que foi muito parecido. Mas vamos lá. Aí o que acontece? Aí o que é legal dessa abstração aqui? Ok, eu tenho de fato um vetor numérico, né, que varia aí mais ou menos de entre 2 e -2, beleza? Esse vetor é um vetor de números, realmente, né? Tem aí cerca de 50 números. O que é interessante disso? Eu quero visualizar esse número. Se eu olhar aqui, ó, diretamente só para número, não dá para ver direito. Eu não consigo destacar bem uma característica da outra, né? Mas quando eu coloco nesse mapa de cor, né, entre vermelho e azul, eu já começo a ter a noção, né, de onde estão os valores mais altos, mais baixos, né? E até os valores próximos de zero. Então fica bem fácil de visualizar. E aqui o que é legal, aqui a gente tem aqui, ó, tem três palavras representadas aí por esses números aí, por esse vetor, né? E aí o que é legal de ver nesse negócio aqui, ó, é que tem realmente, ó, características que são bem comuns nessas três palavras, né? Ó, essa aqui, ó, essa característica, essa posição do vetor, ó, tá elevada, né? Vermelhinho tá elevado nesses três vetores. Ó, essa posição também aqui, essa posição, ó, o azulzinho e também esse vermelhinho claro, né? Estão aparecidas, esse perto de branco. Então, tem posições aqui, ó, que tem valores bem próximos, né? Então, isso é interessante para perceber o quanto eles estão realmente próximos. Aí, o que é mais interessante ainda, ó, dado que essa realmente é uma representação mais poderosa, a gente olha no man e woman, né? Homem e mulher, a gente percebe que ainda existe ainda mais vetores coincidentes, né? Com valores coincidentes, tá vendo? Então, assim, a gente começa a perceber visualmente o poder dessa representação, né? Dá para fazer análise até qualitativa, né? Ok, eu treinei uma base de dados, né? Gerei aqui os meus vetores. Será que eu consigo analisar, fazer uma análise da qualidade, né? Desse treinamento? Então, aqui já é um exercício legal para analisar a qualidade, né? Porque eu sei que realmente um homem e mulher devem, né, nos textos normalmente vão aparecer ao redor de palavras, né, em contextos parecidos, né? Beleza? Aí a gente tem aqui uma visualização maior. Aí tem mais palavras ainda, tem até a water, né, a água.
E a gente vê que essa última palavrinha, de fato, ela está um pouquinho mais destoante, né, das outras, mas mesmo assim ainda tem pelo menos algumas características, pelo menos essa característica aqui, ó, tá aparecendo bem próximo, né? Tá aparecendo de forma bem comum, né? E bem parecido, né? O valor dela deve ser bem parecido em todos os vetores que a gente tem aqui. E que de fato, por exemplo, quando a gente fala de homem beber água, né? Mulher beber água, ou tomar banho na piscina com água, enfim. Então acaba realmente tendo essa palavra água pode de fato aparecer próximo, né? Da palavra man, boy, girl, queen, né? E fazendo análise também dessas outras palavrinhas aqui, ó, se a gente colocar essas palavras man, boy, né, a gente consegue perceber realmente muitas características em comum. Beleza? Então isso é legal. Então isso aqui ajuda a gente a abstrair, ok, eu tenho uma palavra qualquer, né? Rainha, por exemplo. Como é que essa palavra rainha ela se transforma no vetor, né? Ou como é que ela se transforma no que a gente vai ver lá na frente. Mas mais na frente a gente vai ver como é esse processo de gerar esses vetores. Mas aqui a gente está tentando entender o que são esses vetores, né? E até como eles se relacionam uns com os outros. Beleza? Como foi que ele fez o plot dessas cores? É, eu ainda não sei, mas eu estava realmente pensando em fazer uma aula fazendo esse tutorial aqui de forma mais dinâmica, né? Pegando esses valores aqui e tentando fazer algumas investigações no código, né? Não deixar estático aqui, né? Fazer algumas discussões e mudar os valores, Uhum. mas é uma aula que acho que vai me dar muito trabalho, não sei se eu vou conseguir fazer logo, mas era uma coisa que eu queria fazer para hoje, mas eu vi que ia demorar pelo menos alguns dias para organizar uma aula desse modo. É, então, eu não sei exatamente, mas ele deve ter usado um mapa de cor, nesse mapa de cor aqui, né? E é, talvez num plot, eu não sei, mas a gente pode investigar depois, né? É uma coisa legal para investigar. Depois a gente faz a investigação, eu não sei ainda essa resposta. Beleza? Mas aqui tá legal que ficou bem interessante para visualizar, né? Para você perceber, ok, como é que ele sabe que um vetor é parecido com o outro, próximo com o outro, né? Beleza? Então, realmente, porque essas cores, elas, de alguma forma, elas vão é, coincidir, né? Ou a variação de cores entre um e outro, né? Se um tem mais azul, né? O outro vai ter mais vermelho naquela posição. Mesmo que não seja do vermelho tão intenso, né? Mas vai ter ali um azulzinho, né? Um azulzinho, ou vai ter um vermelhinho ali, mesmo que não seja tão intenso, né? Aqui parece ser um vermelho mais intenso, não sei se é a minha tela. Aqui tá parecendo mais intenso e aqui um pouquinho mais fraco, não sei. Mas enfim, então a gente tem de fato essas coincidências, beleza? É, posso calcular algumas similaridades aqui, ó, por exemplo, eu posso é, fazer aqui similaridade dessas duas palavras com. A gente fez, acho que tem esse exercício, né? Pega duas palavrinhas e encontro as mais similares a ela, né? Ou calculo aqui as mais similares ainda. Na verdade, eu encontrei, né? Duas palavras, né? E retiro o man desse grupo. Quais são as palavras que são mais parecidas, né? Aí, ó, Kim e woman, né? Apareceu aqui, ó, mais parecida a Queen, né? Beleza? É, aí o que a gente pode pensar é naquela analogia que a gente fez, né? Por exemplo, eu pego o rei menos homem, né? E adiciono mulher. E o que é que deve aparecer? Deve aparecer aqui a rainha, né? Ou seja, a rainha não aparece exatamente igual, mas de todas as palavras que tem no meu modelo, né? Todos os vetores que tem no meu modelo, quando eu faço essa operação aqui, né? Matemática, que ela tem algum significado também, né? De próximo e distante, né? O significado de distância com próximo e com distante estão essas palavras entre si, tá? Então, quando eu acabo fazendo essas operações, eu estou somando e subtraindo vetores, né? Estou meio que me movimentando dentro desse espaço através desses operadores aqui de soma e subtração, né? Subtração e soma, né? Então, aqui eu vou me movimentar mais para o lado de rei, né? Mas vou me afastar do homem, né? Isso
pegar aqui o vetor mulher e adicionar aqui nessa operação aqui, né, de rei menos mulher. Então, o que é que vai dar? Então, vai apontar, né, vai direcionar o meu vetor vai direcionar para uma região próxima de rainha, né? E aí que se vocês olharem aqui, ó, observem, cadê? Queen, né? E essa operação toda aqui, né? Então, realmente tem muitos pontos que são parecidos, né? Beleza? Então, acho que é isso aqui. Aí, eu acho que o que eu mais gostei dessa ilustração aqui, ó, é que ela é uma visualização daquele experimento que a gente fez, né? Então, eu acho que aqui ficou um pouquinho mais claro. Aí a pergunta que fica é, quando a gente fez aquele experimento, né? E agora que eu mostrei essa imagem aqui para vocês, ficou um pouquinho mais claro agora? O que é que vocês acharam? Para mim ficou claro. E assim, e fazendo uma comparação com o que você tinha visto antes, né? Ajudou com essas imagens visuais aqui, ajudou a entender um pouquinho mais essa abstração? Melhora bastante. Melhora bastante, né? É. Muito melhor. Até eu entendi. Olha aí, tá vendo? Tá vendo, Luciele, que Ele está escondendo o jogo, rapaz. eu acho que ela já tá aprendendo a programar. Ela já tá aí férias na programação já. E, e ela Já vai ser, sabe, Programa vai já, ser tá uma full certo. stack nesses dias. já sabe tudo aí de matrizes agora, vetores, características. Brincadeira, vamos embora. Pronto, aí eu acho que essas reflexões também, né, esse amadurecimento de como enxergar esse conhecimento, de como compreender ou visualizar, né, ou como abstrair todo esse conhecimento, ele é interessante. Assim, essas ferramentas visuais, né, esses mecanismos visuais, ajudam muito na abstração de todo esse conhecimento, né? Porque uma coisa é olhar para um número, olhar, olhar duas operações matemáticas, né, olhar esse vetorzão enorme, aí depois olhar uma soma, uma subtração, e você conseguir imaginar que aquela soma e subtração vai gerar outro número que tem uma relação com outro número, e que semanticamente também, né, esse espaço matemático que a gente está trabalhando aqui, né, que é só números, ele consegue representar esse espaço semântico, né, esse conhecimento que a gente tem sobre o significado das coisas, sobre o contexto das coisas, que são representadas por palavra, né? Então, é de fato uma abstração bem elevada aí, né? Beleza? Pronto. Aí, acho que entendido aí essas ideias iniciais, né? Dos vetores, esse espaço, né, de numérico, esse espaço semântico também, essas relações semânticas de significado e de contexto também, né? Na verdade, o semântico vem mais do contexto, né? De como essas palavras são próximas ou distantes entre si. Aí ajuda a criar para o computador uma sensação de contexto, né? Uma percepção de contexto, né? Porque, na verdade, ele não sabe exatamente, o computador ele não sabe o que é uma mulher, assim, a mulher tem, sei lá, tais características, né, além do que está no texto. Na verdade, ele pegou o texto e conseguiu contextualizar mulher, né, com outras palavras que também aparecem próximas de mulher. Então, assim, a construção matemática aqui do modelo é mais a construção da relação com as palavras, né, o quão próximo e o quão distante essas palavras surgem no texto, né? Então aqui eu tenho um número, mas aí o grande segredo é como gerar esse número, né? Ou, na verdade, eu tenho um vetor aqui, ó, e o grande segredo, né, a grande chave aqui é, ok, como é que eu gero esse número que de fato, como é que eu gero esse número, esse vetor? Eu gero esses vetores, para cada palavra tem o seu vetor, e de modo que esses vetores continuem representando essa percepção aí de proximidade entre as palavras. Beleza? Aí para ajudar a entender esse processo, a gente traz aqui acho que um probleminha, ou problema no sentido assim de desafio, talvez, ou problema no sentido de um probleminha real que a gente precisa resolver, né? Mas acho que vocês já usaram o swipe, não, ou usam um teclado, na verdade, né? Não precisa nem ser seu swipe, mas os teclados hoje, né, do celular, os teclados hoje do celular, eles
são bastante, eles usam bastante esse recurso aqui. Que recurso é? Que problema é esse que eu estou trazendo aqui? É o problema de você conseguir, né, o computador conseguir prever qual é a próxima palavra, né? Eu dou, por exemplo, duas palavrinhas aqui, eu escrevo duas palavrinhas. Qual deve ser a próxima palavra que vai vir aqui nesse contexto?